Olá, queridos! Hoje falaremos sobre incontinência urinária feminina, que tem altíssima prevalência na população real e nos concursos. Vamos juntos? Então, na aula de hoje, abordaremos a incontinência urinária, os tipos de incontinência urinária feminina, as formas de tratamento fisioterapêutico e discussões das questões de concurso. Então, só para instigar vocês, leiam essa questão, vejam quais são as possibilidades de tratamento, os recursos utilizados na eletroestimulação, pensando na incontinência urinária de esforço, especificamente feminina, e depois a gente volta a ela. Então, pensando nos tipos de incontinência, nós vamos ter como principais a incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência ou a incontinência urinária mista, que é a combinação das duas. Então, na incontinência urinária de esforço, essa mulher perde urina ao tossir, espirrar ou fazer esforços físicos. Já na incontinência urinária de urgência, ela sente o desejo de urinar e esse desejo é tão forte e incontrolável que ela tem a perda urinária. Lembrando que uma mulher ela pode ter o quadro de urgência miccional sem necessariamente ter a perda, mas se ela tiver uma perda de urina de urgência, ela tem esse quadro específico de aumento de desejo. Então, esse aumento de desejo ele pode acontecer por duas razões principais. Hiperatividade do detrusor, como a gente viu lá na neurofisiologia da micção, a bexiga precisa se manter estável, relaxada durante a fase de enchimento e para algumas pessoas essa bexiga contrai. Quando ela contrai, dá o desejo forte de urinar e essa pessoa não consegue controlar. Ou num quadro também de hipersensibilidade ou uma incontinência urinária de urgência psicogênica, em que ela tem o desejo de urinar, não tem exatamente uma contração da bexiga, mas esse desejo pode ser acentuado quando ela vai chegar em casa, vai botar a chave na porta de casa, tá chegando no banheiro, ouviu o som de água, botou a mão na água fria, isso tudo pode desencadear incontinência urinária de urgência. Já pensando na de esforço, a gente vai ter como questão principal o aumento da pressão abdominal, que vai ser levado para a bexiga e o esfíncter externo uretral não consegue fazer uma pressão suficiente para evitar o escape de urina. E no caso da mista é a combinação das duas, uma paciente que tem as duas queixas. E para a gente fazer essa avaliação da incontinência, a gente vai fazer toda a anamnese, a avaliação física, que a gente já viu em outro módulo, mas só relembrando, a gente vai passar para essa mulher o diário miccional, que pode ser de 48 a 72 horas, vai fazer o teste de esforço com ela no consultório, pode ser realizado o PED teste para poder quantificar a perda dessa mulher, quantos gramas ela perde de urina. Pode ser realizado também o estudo urodinâmico, mas a gente não depende do estudo urodinâmico ou do PED teste para fazer os tratamentos, mas são recursos de exames complementares. E aí, pensando no tratamento, uma vez que a gente conseguiu saber se é incontinência de esforço ou de urgência ou mista, a gente vai trazer nosso plano terapêutico. De forma geral, a gente vai ter como objetivo fazer o treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Esse treinamento pode ser também chamado de cinesioterapia ou os exercícios de Kegel, que foi o criador desses exercícios para incontinência urinária lá na década de 40. Então, muitas vezes eles ainda são chamados como exercícios de Kegel, mas a gente já evoluiu muito em termos de protocolo até a atualidade. E o ideal é que para que a gente trace esse protocolo de treinamento do assoalho pélvico, a gente precisa ter uma boa avaliação do assoalho pélvico dessa mulher para saber quantos segundos ela consegue sustentar, quantas repetições, quantas vezes ao dia. E para fazer esse treino, a gente pode fazer livre, sem ela precisar usar nenhum outro recurso, ou a gente pode associar recursos, como o biofeedback de pressão, por exemplo, que a gente viu como nome também perineômetro. Então, é possível que, quando ela vai fazer esse treinamento dos músculos do assoalho pélvico, ela vai comprimir a sonda de pressão, que vai ser representada em termos de luz, gráfico, som, para que ela perceba como é a contração dela através de um feedback outro, que não o próprio corpo. Pode ser realizado também a cinesioterapia associada ao biofeedback de eletromiografia, em que nesse caso específico os eletrodos eles captarão a atividade elétrica muscular e vão transformar isso em gráfico, em som, a mesma coisa do biofeedback de pressão. A diferença aqui é que a nossa representação aqui é em pressão, centímetros de água, e aqui é em microvolts. Então, um é pressão e o outro é atividade mioelétrica. Os cones vaginais, eles também são amplamente utilizados, caem muito nos concursos questões sobre cones, então eles vão servir como tratamento e também como uma forma de avaliação. Então, se a gente quer trabalhar mais musculatura tônica, a gente vai usar um cone mais leve por mais tempo. Se a gente quiser trabalhar mais musculatura fásica, a gente vai usar um cone mais pesado por menos tempo.
Então, tudo isso é recurso para treino dos músculos do assoalho pélvico. Lembrando que no caso dos cones, a gente já tem uma resistência embutida nessa musculatura, então não é um exercício básico. A gente começa com treinamento para depois ser uma evolução os cones vaginais. E a gente vai ter como recurso também, muito utilizado, a eletroterapia. Só que aí vai depender do nosso objetivo. Se a gente tem uma bexiga hiperativa, a gente vai ter o objetivo de modular essa bexiga. E também pode trabalhar com reforço de resistência muscular. Se a gente tem uma incontinência urinária de esforço, a gente vai trabalhar para ganhar força e conseguir fechar essa uretra. Então vai depender do nosso objetivo, a nossa escolha também da eletroterapia. E além disso, a gente tem a terapia comportamental. No caso da bexiga hiperativa, a gente vai precisar suspender alguns alimentos que são irritativos para a bexiga dessa paciente, como cafeína, frutas cítricas e ácidas, refrigerantes. A gente tem alguns chocolate, tudo que contém cafeína a gente precisa retirar, né, dessa alimentação. A gente vai treinar com ela. Quando ela tiver o desejo de urinar, fazer a contração sustentada dessa musculatura do assoalho pélvico e evitar a perda, conseguir chegar até o banheiro ou inibir esse desejo. E no caso do esforço, a gente vai fazer o treinamento também de bloqueio perineal. Quando ela for tossir ou espirrar, ela faz a contração antes do assoalho pélvico e daí ela tosse ou espirra para tentar evitar a perda. Então, a terapia comportamental também é muito importante. E aí, no treino dos músculos do assoalho pélvico, a gente pode treinar com bola suíça para que ela ganhe percepção da região, pode treinar em decúbito dorsal, em ortostase, tem possibilidades variadas. Ou com eletrodos intracavitários também, como a gente viu na possibilidade do biofeedback de pressão ou o biofeedback de eletromiografia. Então, aqui a gente tem na foto o eletrodo para eletromiografia de superfície, mas a gente também pode fazer eletromiografia intracavitária, assim como pode ser um eletrodo de pressão também. Lembrando que eles são diferentes. E no eletrodo de pressão, pode captar também atividade abdominal que faça o aumento da pressão pélvica. Então, a gente tem que dissociar bem essa paciente para que, quando ela vai fazer o biofeedback de pressão, a gente tenha certeza que a captação da pressão é de lá do períneo e não de outra região. E aí, pensando nos cones vaginais, o ideal é que cada uma tenha o seu kit de cone. A gente vai fazer a colocação lá no canal vaginal dessa mulher e vai fazer o teste com ela em ortostase. Se esse cone sai muito fácil do períneo, provavelmente ele está muito pesado para a força que ela tem naquele momento. Então, por isso, os kits de cone normalmente têm alguns pesos, pelo menos 5, que pode variar, ele pode chegar de 25 até 75 gramas ou até 100 gramas, a depender da força dela e do nosso objetivo específico. De forma geral, a utilização deve ser feita em torno de 20 minutos por dia, mas avalia-se qual é o peso adequado para ela. E em relação à eletroterapia, a gente tem objetivos diferentes e também tem locais de aplicação diferentes. Então, essa localização que a gente vê é o nervo tibial posterior, que é colocado abaixo de maléolo medial e acima do maléolo medial. Nesse caso, são eletrodos transcutâneos. A gente tem variações outras, né, da eletroterapia de superfície, na região de grandes lábios, na região parasacral, né, esses especificamente a gente vai falando para bexiga hiperativa, então é neuromodulação. Aqui é outra possibilidade de tibial posterior, mas notem que aqui é o percutâneo, então é utilizada uma agulha ao invés de eletrodos de superfície como que nós vimos anteriormente, e podem ser utilizados também os eletrodos intracavitários, seja via anal, seja via vaginal. Para esses eletrodos intracavitários, a gente vai conseguir trabalhar mais diretamente com a musculatura, né, do assoalho pélvico, então a gente pode trabalhar ganho de força, ganho de resistência muscular, mas a gente também pode fazer neuromodulação, já que ele vai fazer a aferência através do nervo pudendo. No caso do tibial posterior, ele faz aferência através do nervo tibial posterior para alcançar também a região sacral. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos. A eletroestimulação vai ter objetivos diferentes, então a depender do seu objetivo, você vai fazer o seu protocolo de frequência, largura de pulso, intensidade e localização desses eletrodos. E aqui a gente tem um trabalho de Caribou, que é clássico, da década de 90, que ela mostra melhora da força, da função dos músculos do assoalho pélvico antes e depois dos tratamentos. Seja com exercício perineal, seja com eletroestimulação, seja com cone e até mesmo apenas com as orientações que foram dadas para o grupo controle. Então nós temos uma grande eficácia, uma boa eficácia fisioterapêutica e o tratamento da incontinência urinária é tida como nível de indicação
primeiro é a fisioterapia, antes de medicação ou de qualquer cirurgia. E vamos agora para a questão. Então, com relação ao uso da eletroestimulação do assoalho pélvico para o tratamento da incontinência, essa foi a nossa primeira questão de esforço, assinale a alternativa correta. Uma das grandes vantagens é melhorar a contração do esfíncter uretral interno, músculo liso. A gente não tem ativação, né? A gente vai fazer a ativação de nervo pudendo nessa musculatura, então é musculatura estriada, não musculatura lisa. O objetivo inicial é ganho de força e posteriormente propriocepção. As coisas acontecem concomitantemente e é mais importante que ela tenha propriocepção inicialmente, percepção do assoalho pélvico, e o ganho de força vai se dando de maneira mais gradativa. A estimulação elétrica do assoalho pélvico é preponderantemente direta sobre o músculo-alvo. Não necessariamente, a gente pode fazer a utilização de superfície, como a gente viu anteriormente, né, naquelas figuras, ou pode ser na região de canal vaginal ou de canal anal, mas não necessariamente a gente vai ter uma ação direta sobre o esfíncter externo. Ocorre contração dos músculos perineais, visando o seu fortalecimento, com consequente aumento da resistência ao escape de fluxo urinário. Correto. Então, nosso objetivo é conseguir fechar melhor essa uretra, para na hora que ela vai fazer o esforço, ela tenha uma boa pressão na uretra e evite a perda urinária. A estimulação cutânea é mais eficiente e bem tolerada pelas pacientes. Não tem nenhuma referência sobre isso. A gente pode fazer ela cutânea de superfície ou intracavitária também diretamente na musculatura. Então, questão correta é a letra D. E observando essa figura, que nós vimos também já nos tipos de colocação dos eletrodos, a gente tem, perguntando, a figura 4, um dos tratamentos utilizados pelo fisioterapeuta para tratar incontinência urinária. Observe com atenção e em seguida vamos ver qual é a correta. Então, essa técnica ela vai ser um método de fácil acesso, baixo custo, mas de resultados duvidáveis. Não, a eletroestimulação de tibial posterior é amplamente utilizada no mundo e é recomendação grau 1. É indicada para o tratamento de incontinência urinária de esforço. Não, incontinência urinária de urgência ou só o quadro de urgência miccional. A estimulação inibe as contrações involuntárias da bexiga. Verdade. Apesar de ter saído um estudo recente demonstrando que a eletroestimulação ela não tira a contração propriamente dita quando a gente faz análise do estudo urodinâmico, mas baseado na clínica a gente consegue a inativação dessas contrações. Ela mostra a estimulação neurológica elétrica transcutânea do nervo tibial anterior, não, é nervo posterior. E o correto posicionamento dos eletrodos é confirmado por meio de contrações rítmicas de extensão do hálux, não é extensão do hálux, a função é de flexão do hálux, então está errada, ficando assim com a questão correta, a letra C. Espero que vocês tenham compreendido. Esse é um tema amplo, muito utilizado nos concursos. Se dediquem a ele. Vejo vocês em breve.